Boa noite. Eu sou o missionário Valdivino e nós estamos aqui para cultuar em família, amém? Hoje é terça-feira, dia de celebração para cultuar a Deus em família. Queridos, graças ao Senhor que nos remiu, que nos comprou com o sangue do seu Filho Jesus Cristo, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Hoje nós queremos falar a respeito de salvação. Hoje nós iremos enfatizar a salvação da nossa casa, a salvação de toda a nossa família. Haja vista que o próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 1, ele nos dá uma mensagem a respeito para que nós não nos preocupemos, para que nós não nos aflijamos, porque Ele iria preparar um lugar na casa de Deus, no céu de glória, para mim, para você, para nossas famílias habitarem para sempre. Capítulo 14, verso 1 de João, Jesus diz assim: não perturbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E aí ele dá uma ressalta, ele diz assim: porque se não fosse assim eu não vos teria dito. Queridos, há uma esperança de moradia eterna para você, para a sua família e para todos aqueles que você ama. Em nome de Jesus, abra o seu coração, abra a sua mente, abra a porta da sua casa e convide Jesus para adentrar, não só para adentrar, sobretudo para fazer moradia fixa no lar que você habita. Onde Jesus entra, há mudanças de vida. Aonde Jesus passa, há restauração, há libertação, há curas. Aonde Jesus passa, há milagres. Por isso eu insisto em pedir a você nessa noite: abra a porta da sua vida e abra a porta da sua casa e convide Jesus para fazer parte da sua vida. Amém? Nessa noite nós iremos ter um momento muito especial. Um momento em que nós estaremos assentados juntos com Deus, junto com Jesus, junto com o Espírito Santo, recebendo uma paraxá, recebendo uma porção da sua palavra em nossas vidas. Queridos, aonde a palavra de Deus chega, aonde a palavra da verdade chega, nós vemos mudanças significativas. E eu profetizo hoje no nome de Jesus que essa palavra mudará significativamente a sua vida, o modo como você está vivendo, a situação da sua casa vai mudar, a situação do seu casamento vai melhorar, a situação de todas as áreas da sua vida haverá mudanças, porque o Senhor passa na sua vida, na sua casa e na sua família esta noite. Amém? Quero convidar você a fechar um pouco os seus olhos, inclinar a sua cabeça. Vamos, de fato, e por direito, declarar a presença de Deus Pai, a presença de Deus Filho, a presença de Deus Espírito Santo no nosso meio. Pai amado, Deus Santo, Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Nós queremos tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Nós queremos dizer, Jesus, que Tu és bem-vindo em nossas casas. Tu és bem-vindo em nossas famílias. Tu és bem-vindo em nossas vidas. Entra, adentra a nossa casa e faz nela o Teu habitat. Adentra na nossa casa e faz dela a Tua moradia fixa. A Tua casa, Jesus, é aqui. O lugar onde o Senhor permanece é aqui. Então, Senhor, vai restaurando tudo que precisa ser restaurado. Vai, Senhor, libertando aquilo que precisa ser liberto. Vai transformando, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Deus, traga paz, Senhor. A paz que o mundo não entende, a paz que excede o entendimento humano. Traga, Senhor, para os nossos lares. Traga, Senhor, para as nossas casas. E traga, Senhor, para as nossas vidas. É em nome de Jesus
que nós declaramos a bênção do Eterno sobre você e sobre a sua casa. Amém. Amém, queridos? Que glória, né? A Bíblia diz que feliz é aquele que dá ouvidos à palavra e à voz do Senhor. O salmista, no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou para mim os seus olhos. Esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Antes de começar a palavra principal, eu quero deixar um recado específico, particular de Deus para a sua vida. Não importa a forma que você está vivendo, não importa de como você está passando, quais sejam os problemas, as dificuldades. Talvez você chama de tribulação, talvez você chama de aprovação. Mas eu quero te dizer que para tudo isso há uma solução. E a solução para tudo isso chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você esteja desanimado, desanimada. Talvez você já comeu hoje mesmo, já falou que nada na sua vida tem dado certo, que nada na tua vida tem melhorado, que você tem procurado mudar, mas não tem conseguido. Eu quero dizer para você que quando você buscar o Senhor de todo o teu coração, essa mudança, a solução para tudo que você está passando irá chegar. Jeremias capítulo 29, verso 12, ele diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, queridos? A Bíblia também diz que o próprio Jesus vai dizer pela boca do profeta: suplica a mim, e eu satisfarei os desejos do teu coração. O que está faltando para você é apenas suplicar a Deus, é apenas ofertar, tributar a Deus a sua vida, a vida da sua família. Se você que é pai, oferte a Deus a vida dos seus filhos. Você que é mãe, também oferte a vida dos seus filhos. Você que é esposa, oferte a vida do seu esposo e dos seus filhos a Deus. Você que é esposo, oferte a vida da sua esposa e dos seus filhos a Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos ímpios, que não ouve o conselho dos pecadores, que não se assenta na mesa dos escarnecedores, mas que tem o seu prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. O salmista vai dizer que essa pessoa, que esta família, que esta casa assemelha-se a uma árvore plantada à beira de um rio, à beira de um ribeiro, que as suas folhas nunca murcham e que dá fruto no tempo oportuno. Está faltando, querido, é você arraigar as suas raízes no ribeiro chamado Jesus Cristo. Ele que vai fortalecer você, Ele que não te deixará murchar, é Ele que não deixará você desanimar na sua fé, na sua caminhada. Talvez você esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez e ainda nem crente ainda não experimentou dessa experiência profunda, sobrenatural de estar diante de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, meu querido ou minha querida, que há um Deus que te ama, que há um Deus que ama o teu casamento, que há um Deus que ama a tua família, que há um Deus que ama a tua casa. E se você render-se a Ele, se você buscá-lo de todo o coração, o Senhor fará coisas miraculosas que jamais você conhece ou conheceu. Amém? Não tenha medo das intempéries da vida. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu esposo. Não desista da sua esposa. Há um tempo para tudo debaixo do céu e em cima da terra. Diz Salomão no livro do Eclesiastes. Há tempo para plantar e há tempo para colher. Há tempo para sorrir, mas também há tempo para chorar. Se está difícil, tenha fé, vai passar. Se os problemas financeiros já assolaram a sua casa, meu querido, não se desespere. Clame a Deus, busque a Deus, chame a Deus e Ele responderá o teu apelo e o teu clamor. Querida, não desista do seu casamento, não desista do seu marido. O mundo pode dizer para você que não tem mais jeito. As pessoas
que não acreditam no Deus que pode tudo, pode dizer que o teu casamento acabou, mas eu quero te dar uma injeção de ânimo nesta noite. Deus está olhando para o teu caso, Deus está assistindo tudo silenciosamente, e eu quero liberar uma palavra de poder na tua vida esta noite. Na hora do Senhor, o milagre vai acontecer na tua casa. Deus vai restaurar o teu relacionamento. Deus vai trazer de volta para a tua casa a paz e a harmonia, que é contenda, que é discussão, que os ciúmes, que tudo aquilo que não vem da parte de Deus tem implantado na tua casa. O Senhor entrará com provisão, o Senhor entrará com milagres, e você verá, o Deus que eu prego é um Deus tremendo no seu agir. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia das famílias de Cidelândia, que Deus tenha misericórdia das famílias do Brasil, das famílias do mundo inteiro. Amém? Glória a Deus. Agora, eu queria convidar você da Igreja Batista Missionária, de todas as igrejas, você que tem uma Bíblia em casa, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Josué. No livro do profeta Josué, no capítulo 2, livro do profeta Josué, vou dar um tempo para você procurar. No capítulo 2, começa dizendo assim: E Josué, filho de Nun, enviou desde Sitim 2 homens para espionarem secretamente, dizendo: Ide e olhai a terra e Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali se alojaram. E foi dito ao rei de Jericó: Eis que esta noite vieram para cá 2 filhos de Israel para espiar a região. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo: Apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espiar toda a região. E a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e assim disse: Vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. E sucedeu que na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, que os homens saíram, não sei para onde os homens foram, persegui-os depressa, porque os alcançarás. Verso 6 diz: Só que ela os havia levado ao telhado da casa, e os escondido com caules de linho, os quais ela colocara em ordem sobre o telhado. E os homens os perseguiram no caminho do Jordão até o Vals, e logo que se foram os que perseguiram, eles fecharam a porta. E antes que eles estivessem deitados, ela subiu até eles no telhado. E ela disse aos homens: Eu sei que o Senhor vos deu a terra, e que o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saíste do Egito. E o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, Seom e Og, aos quais destruístes. Assim que ouvimos estas coisas, derreteu-se o nosso coração. Não restou mais coragem em qualquer dos homens, por causa de vós. Pois o Senhor vosso Deus, Ele é Deus em cima no céu e embaixo da terra. Por isso então rogo-vos, jurai diante de mim pelo Senhor, posto que vos demonstrei bondade, que vós também demonstrais bondade para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal verdadeiro. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nós lemos aqui do capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, que fala quando Josué atravessou o Jordão para adentrar a terra que havia sido prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó. Lá no início do Gênesis, no capítulo 12, quando Deus faz uma promessa a Abraão, em que todas as famílias do mundo seriam abençoadas nele, e que aqueles que abençoassem a Abraão seriam abençoados, e aqueles que o amaldiçoassem também seriam amaldiçoados.
e Deus continuou dizendo que daria por possessão a terra dos dananeus, dos iteus, dos fariseus, dos jabuseus, dos iteus, como possessão à descendência de Abraão. Queridos, nós estamos lendo aqui no capítulo 2 de Josué, o cumprimento de uma promessa da parte de Deus para com a descendência abraâmica. Amém? Só que quando Josué envia os espias para avaliarem a situação daquelas terras e, sobretudo, avaliarem a cidade especificamente de Jericó, o rei daquela cidade ficou sabendo que havia ali homens que estavam ali escondidos e espiando, né, o cotidiano daquela cidade. Quando o escritor nos fala que havia uma mulher que morava em cima do muro, em cima dos muros de Jericó, chamada Raabe, que era uma prostituta, uma meretriz, uma mulher que vivia de vender o seu corpo, uma mulher que até esse exato momento não tinha dignidade nenhuma. E eu atrevo-me a dizer que essa mulher foi rejeitada pela sua família, foi rejeitada pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Contudo, através desta mulher, Deus salva não só a vida dela, mas também a vida de toda a sua família. Raabe tem uma ação que nenhum homem daquela cidade jamais pensara ter. A reação de Raabe em esconder os espias de Josué, os homens que Deus havia mandado ali para ver a situação daquela terra, para avaliar a situação daquela terra, surpreendeu com certeza até os espias e também a Josué. Mas eu aprendo uma coisa nesta passagem que nós lemos, que não importa o seu estado, que não importa a sua condição de pecado, Deus sempre vai usar você, nos usar para fazer algo extraordinário. Queridos, essa mulher, ela era uma mulher desprezível, ela era uma mulher que não tinha dignidade, ela era uma mulher que não tinha valor nenhum para a sociedade na qual ela vivia. Contudo, quando Deus olhou para aquela cidade, olhou ali como referência a casa de Raabe, em cima dos muros de Jericó, Deus intentou que ali seria onde os seus enviados se esconderiam, e ali começou um propósito de Deus para a vida daquela mulher e para a sua família. O que eu quero que você entenda nessa noite é que, a exemplo de Raabe, eu e você somos quem devemos salvar a nossa família. Queridos, a Bíblia não relata, mas nós podemos deduzir, porque a cultura naquela época era muito mais machista do que agora, que essa mulher foi posta para fora de casa, foi expulsa pelos seus pais. Essa mulher devia guardar no seu coração orgulho, rancor, talvez até ódio. Essa mulher era amargurada, ela vendia o seu corpo para sobreviver. Então essa mulher não tinha perspectiva nenhuma de vida. A única coisa que ela pensava era de viver dissolutamente e irresponsavelmente, deturpando a imagem e semelhança de Deus, vendendo o templo e moradia de Deus, que era o corpo dela, até a sua morte. O que eu quero que nós entendamos nessa noite é que quando Deus tem propósito, o processo se torna desprezível. Quando Deus tem propósito para a vida de uma pessoa, quando Deus tem propósito para uma casa, para uma família, o que menos importa é o processo para chegar nesse propósito. Amém, queridos? Eu estou falando de uma mulher que não tinha perspectiva nenhuma de vida, mas que no capítulo 1 de Mateus, no verso 5, vai nos falar da importância que ela teve no plano salvífico de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, no verso 5. E lesse comigo. Aqui nós vamos ver a genealogia de Jesus. A árvore genealógica de Jesus Cristo. Começando, desde Abraão até o nascimento de Jesus. Mas eu quero frisar aqui no verso 5 que diz: Salmão gerou Boaz,
cuja mãe era Raabe. Aleluia. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém? E nós sabemos que Jesus Cristo é descendente de Davi. Olha só que coisa esplêndida de se observar. Uma prostituta está no meio da árvore genealógica do Filho de Deus. O que eu aprendo com isso? Que a minha condição de pecador não tem importância se há propósito de Deus para a minha vida. Essa mulher que até então, antes do povo de Josué atravessar o Jordão, ali de pé enxuto, com a arca da aliança na frente, carregada pelos sacerdotes, você vai ver isso no capítulo 1 do livro de Josué. Essa mulher não tinha perspectiva de vida, a família dela idem, porque a ira de Deus sobre aquela cidade pagã, idólatra, já havia sido determinada para cair sobre aquela cidade. A ira de Deus era iminente para destruir Jericó e devolver para Deus a terra, para o povo de Abraão, para o povo de Jacó, para o povo de Isaac. Queridos, essa mulher, até Josué atravessar o Jordão com o povo hebreu, ela era mais uma figura repugnante de uma sociedade machista e conservadora daquela época. Embora a cidade fosse uma cidade pagã e idólatra, que não tinha princípios éticos nem valores morais, aquela mulher ainda assim era repugnada, porque ela carregava no corpo dela a marca do pecado, da prostituição. Mas essa mulher, vista por Deus, tornou-se um instrumento, não só para a conquista daquela terra, daquela cidade, mas tornou-se um instrumento de Deus para a salvação do mundo. Aquela mulher que agiu com uma fé extraordinária, porque nós lemos no capítulo 2, a partir do verso 5, que ela teve uma perspectiva muito além daquelas que o povo hebreu tinha de Deus. Ela conheceu a potência, ela conheceu a força, ela conheceu reconheceu a soberania de Deus. Por isso mudou a sorte dela. Talvez o que está faltando dentro dos nossos lares, dentro da nossa família, é exatamente isso, nós reconhecermos a soberania de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso casamento, do nosso relacionamento. Essa mulher, ela viu falar que Deus havia aberto o mar vermelho e o povo passar a pé. Eu tenho plena convicção que você que está assistindo esse vídeo já ouviu falar das coisas mirabolantes, sobrenaturais, que Deus já operou na vida de muitas pessoas, talvez de pessoas bem próximas de você, ou talvez da sua própria vida. Contudo, você não tem dado importância para aquilo que Deus fez. A fé dessa mulher foi tão ousada, que no capítulo 11 de Hebreus, ela está lá, na galeria daqueles que viveram pela fé. Uma prostituta está no meio de Abraão, está no meio das grandes potências da fé que a Bíblia nos relata. Aquela mulher, depois de haver tomado uma atitude que colocou a sua vida em risco e também a vida da sua família, ela tomou uma decisão de chegar para os espias e dizer o seguinte: vocês viram o que eu fiz por vocês. Ou seja, em nossas palavras nos dias de hoje, eu salvei a vida de vocês. E eu sei que o Deus que vocês servem é um Deus tremendo. E grandes coisas Ele fez e está fazendo. Inclusive, acabou de destruir 2 grandes reinos aqui, antes do Jordão.
Os reis Seom e Og foram transpassados pela espada, porque o Senhor que vocês servem é um Deus poderoso. E por isso ela diz, nosso coração, o coração de toda a cidade, de todo aquele povo, tremeu de medo. Apresente para os seus inimigos a força do seu Deus. Apresente para as dificuldades, apresente para os problemas financeiros, apresente para os problemas do seu relacionamento a força do seu Deus. Queridos, assim como os habitantes de Jericó, assim como aqueles habitantes que estavam ali na terra que manava leite e mel, os Iteus, fariseus, jebuseus, heveus, tudo tremeram de medo quando ouviram falar que o exército do Deus vivo atravessara o Jordão andando. Quando falamos atravessou o Jordão andando, parece uma coisa muito simples. O Jordão tinha, naquela época, segundo estudiosos, quase 30 metros de profundidade. E a largura do Jordão, naquela época, era de 6 quilômetros. Imagine aí um rio de 6 quilômetros de espessura por 30 metros de profundidade, separando-se as águas e deixando um povo eleito, um povo escolhido de Deus marchar a pé enxuto. Só Deus pode fazer isso. E aí eu lhe faço uma pergunta nesta noite. O que é o teu problema? O que é a tua dificuldade? O que é a falta de paz no teu casamento, na tua casa, diante desse feito de Deus? Nada. Nada. A única coisa que nós precisamos, queridos e queridas, é fazer como essa mulher. Dar algo para Deus, para que possamos receber algo de Deus. Essa mulher foi ousada. Essa mulher não temeu a morte, nem dela, nem dos seus parentes, da sua família. Contudo, ela depositou em Deus a confiança que alguns hebreus que estavam ali não haviam depositado. Coloque Deus no centro da sua casa. Deposite em Deus. Estou falando em Deus, não em pessoas, a sua esperança e a sua confiança. Quando Deus é o centro da casa, quando Deus é o centro do casamento, do relacionamento, vem as ondas, vem os ventos fortes, vem as tempestades. Porém, a palavra de Deus diz que com uma só ordem faz cessar-se o vento, silenciar o mar e a tempestade acalmar. Raabe foi uma mulher muito sábia. Ela deu algo para Deus, para receber algo em troca. Raabe doou a sua vida para Deus. E através dessa doação, ela adquiriu não só a salvação física dela e da família, mas sobretudo a salvação espiritual de ambos. Eu comecei esse culto dizendo que essa noite nós iríamos falar a respeito de salvação, de vida eterna. Talvez o que está faltando na sua casa é a presença de Deus. Você tem buscado muitas coisas, conquistar muitas coisas, e tem esquecido o essencial, a fonte de tudo isso, que é a presença de Deus. Minha filha, eu quero dizer para você, mulher que está me ouvindo, que o seu inimigo não é o seu marido. Marido, eu quero te dizer, você que está me ouvindo também, que a sua inimiga não é a sua esposa. O inimigo dos lares e dos casamentos são os interesses diferentes uns dos outros. São aquilo
que Satanás e que o mundo tem colocado na sua mente e no seu coração de possuir. Está faltando amor, está faltando respeito, está faltando comunhão. E como diz alguém que eu amo muito, está faltando diálogo. É preciso conversar, é preciso sentar. Não há relacionamento bem sucedido, e isso eu tenho aprendido no dia a dia. Não há relacionamento bem sucedido se não há diálogo, se não há conversa. Estou falando de experiência própria. Estou falando de algo que tem sido constante na minha vida e que parece muito difícil a priori. Todavia, quando se começa a exercitar, se torna prazeroso. Raabe disse assim: vejam o que eu fiz por vocês. E eu sei que o Senhor, o Deus de vocês, entregou essa cidade em vossas mãos. Mas eu quero pedir para vocês o seguinte: salva a minha vida. Lembra que eu falei que ela estava desanimada, desgostosa, porque havia sido rejeitada pela sua família. Ela poderia muito bem ter aproveitado aquele momento para se vingar de seus pais e da sua família. Mas ela lembra: salva também o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e minhas irmãs.